Olá! Já parou para pensar como a vida na Terra ficou tão diversa? Um processo fundamental é a especiação, sabe? A formação de novas espécies. É fascinante mesmo, né? Demais. E hoje o nosso mergulho é numa das formas mais comuns disso acontecer. A especiação alopátrica. Ah, sim. Aquela que depende de uma separação física, né? Isolamento geográfico. Exatamente essa. Nosso ponto de partida foi um material de apoio bem interessante, voltado para um processo seletivo de professores de biologia. Legal. E a nossa missão aqui é entender por que essas barreiras geográficas são tão cruciais nesse processo todo. Bora lá? Vamos sim. Olha, a ideia central da alopátria é bem direta: isolamento geográfico. Ok. Imagina uma população de organismos. Aí surge algo físico, tipo uma cadeia de montanhas que se ergue, um rio que muda o curso, ou até o nível do mar que sobe e cria ilhas. Certo, uma barreira que divide o grupo em dois ou mais. Isso. E essa barreira impede, fisicamente mesmo, que os indivíduos de um lado encontrem os do outro para se reproduzir. Entendi. Então, o efeito imediato é cortar a conexão genética entre eles. O tal do fluxo gênico. Exatamente. Interrompe o fluxo gênico. E sem essa troca constante de genes, sabe? Cada grupo que ficou isolado começa a seguir seu próprio rumo evolutivo. Como assim, seu próprio rumo? É que aí entram outros fatores. Mutações, que são aleatórias, continuam acontecendo em ambos os grupos, mas são mutações diferentes. Tem a deriva genética, aquelas mudanças na frequência dos genes que acontecem por puro acaso, principalmente se os grupos isolados forem pequenos. Certo, a sorte ou azar de quem sobrevive e passa os genes adiante. Exato. E, claro, a seleção natural. Se as condições ambientais forem um pouquinho diferentes de cada lado da barreira, a seleção vai favorecer características distintas em cada grupo. Quer dizer, mesmo que o ambiente não seja radicalmente diferente, só o fato de estarem separados e acumularem essas mutações e efeitos da deriva já começa a diferenciá-los? Sim, ao longo de muito tempo, claro. Essas diferenças genéticas vão se acumulando geração após geração. E qual é o ponto de virada? Quando podemos dizer que viraram espécies diferentes? O ponto crucial é quando essas diferenças acumuladas se tornam tão grandes que impedem a reprodução entre os membros dos dois grupos. Chega-se ao isolamento reprodutivo. Ah, mesmo que, sei lá, o rio seque e eles possam se encontrar de novo. Exato. Mesmo que a barreira física desapareça, eles podem até tentar cruzar, mas ou não conseguem gerar descendentes, ou os descendentes são inférteis, como a mula, por exemplo. Entendi. É aí que a gente pode dizer, temos duas espécies novas onde antes havia uma? Perfeito. E o exemplo clássico que todo mundo lembra, e com razão, são os tentilhões de Darwin nas Ilhas Galápagos, né? Sim. Cada ilha com o seu tipo de tentilhão, bicos diferentes. Isso. Um ancestral comum chegou ao arquipélago, as populações se espalharam pelas ilhas, ficaram isoladas geograficamente. E cada população se adaptou às condições da sua ilha, tipo, ao tipo de comida disponível. Precisamente. Seleção natural agindo de forma diferente em cada laboratório isolado. E olha, não dá para falar disso sem mencionar o Ernst Mayr, um biólogo que martelou muito na importância desse isolamento geográfico e reprodutivo para a especiação. Faz todo sentido. E isso conecta direto com o material que a gente viu, né? A questão lá cobrava justamente isso. Cobrava. Sim, a alternativa correta dizia algo como: espécies diferentes são formadas, isoladas geograficamente, e não há fluxo gênico entre ambas. Bate certinho com a nossa conversa. Perfeito. E a definição da alopatria. E entender bem isso ajuda a não confundir com outros tipos de especiação que às vezes aparecem. Tipo quais? Bom, o material mencionava de leve assimpátrica, que é super interessante, porque acontece sem isolamento geográfico claro. As populações se diferenciam dentro da mesma área, talvez por usarem recursos diferentes ou por preferências de acasalamento. Ah, mais sutil então. Bem mais. E tem a peripátrica ou parapátrica, que são meio que variações. Na peripátrica, um grupo pequeno se isola na borda da área da espécie original.
Na parapátrica tem até um certo contato, mas a seleção é tão diferente nas bordas que acaba levando à diferenciação. Entendi. Mas na alopátrica, o ponto-chave é a barreira física impedindo completamente o fluxo gênico, sem meio termo. É o cenário mais clássico e talvez o mais fácil de visualizar. As outras alternativas erradas na questão provavelmente tentavam confundir isso, né? Falando de especiação sem isolamento ou misturando com hibridização, que é o contrário. É que junta poolgênicos não separa. Ou simbiose, que é outra coisa, uma relação ecológica. Exato. Então a lógica da alopatria é essa sequência. Barreira aparece, fluxo gênico zero. Cada grupo acumula suas próprias diferenças, mutações, deriva, seleção. Isolamento reprodutivo surge, temos novas espécies. Ótimo. Então, para fechar a ideia, especiação alopátrica é isso. Formar novas espécies porque uma barreira física separou uma população, impediu a troca de genes e deixou a evolução seguir caminhos separados até eles não poderem mais cruzar. Isso aí. Palavra-chave. Barreira geográfica, sem fluxo gênico, diferenças genéticas acumuladas, isolamento reprodutivo. E os tentilhões como pôster dessa ideia. Exato. E sabe o que é mais instigante nisso tudo? O quê? Trazer para o agora. Pensar nas barreiras que nós humanos criamos. Estradas que cortam florestas, cidades que isolam fragmentos de natureza, até as mudanças climáticas que alteram paisagens. Nossa, é verdade, a gente está criando barreiras novas o tempo todo. Pois é. Será que não estamos, talvez sem perceber direito, acelerando processos de especiação alopátrica em vários organismos por aí? Criando novos galápagos urbanos ou fragmentados bem debaixo do nosso nariz? Uau! Fica aí a reflexão, né? Onde será que isso já está acontecendo? Exato. Algo para se pensar.